Dando continuidade ao nosso estudo, agora nós iremos analisar as sanções aplicáveis ao crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas. E a primeira delas é a advertência sobre os efeitos da droga. Vejam que apenas o juiz responsável pela aplicação da pena é que poderá advertir o usuário encontrado com as drogas. Então, o juiz irá adverti-lo acerca dos efeitos nefastos daquela conduta. A segunda sanção é a prestação de serviços à comunidade, que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem finalidade lucrativa e que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. É a própria Lei de Drogas que estabelece a forma como será cumprida, então, essa prestação de serviços à comunidade. E, por fim, nós temos também a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, sendo que o magistrado que aplicar a penalidade deverá indicar a periodicidade dessa medida, ou seja, os horários, dias da semana em que ela deverá ser cumprida. Quanto à duração da prestação de serviços à comunidade e da medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, o legislador estabeleceu o prazo máximo de 5 meses. Então, essas medidas elas poderão ser combinadas pelo prazo máximo de 5 meses. No entanto, se o acusado ele for reincidente, esse prazo ele será o dobro, ou seja, prazo máximo de 10 meses para cumprimento de prestação de serviços à comunidade ou da medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aqui há um entendimento recente bastante importante do STJ, no sentido de que essa reincidência a que se refere o parágrafo 4º do artigo 28 é a reincidência específica, ou seja, aquele sujeito que anteriormente foi condenado pela prática de um outro crime, por exemplo, um furto, e que agora venha a ser condenado pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal, ele não será considerado reincidente no que diz, para a finalidade de aplicação desse prazo máximo da medida que for combinada. Então, para esse sujeito, o prazo máximo da medida eventualmente aplicada será de 5 meses. Então, apenas aquele que já foi condenado pela prática do crime do artigo 28 da Lei de Drogas e que agora vem de novo a ser condenado pela prática do mesmo crime é que estará sujeito a esse prazo de 10 meses. Basicamente esse o entendimento fixado pelo STJ. E ainda, pessoal, importante o dispositivo do parágrafo 6º do artigo 28, no sentido de que, para a garantia do cumprimento dessas medidas, ou seja, da advertência, da prestação de serviços à comunidade ou da medida educativa de comparecimento a cursos e programas, o juiz ele poderá submeter aquele acusado que se recuse injustificadamente a cumprir essas medidas a outras medidas, quais sejam a admoestação verbal ou multa. Portanto, aquele agente que se recuse sem justificativa a cumprir com as medidas inicialmente estabelecidas estará sujeito à admoestação verbal ou multa, sendo que essa multa ela vai ser fixada entre 40 dias multa até 100 dias multas, a depender da reprovabilidade da conduta. Então, o juiz, a partir da reprovabilidade dessa conduta, vai fixar o número de dias multas, entre 40 e 100 dias multa, sendo que o valor será de 1/30 até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. E esses valores, auferidos com a multa, eles serão creditados na conta do Fundo Nacional Antidrogas. Então, vejam aqui que nós temos uma previsão específica, diferente daquilo que dispõe a legislação penal, específica agora ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda, importantíssimo que a gente conheça que a prescrição desse crime, ela é de 2 anos também, distinguindo-se dos prazos de prescrição previstos no Código Penal. Mas, no que diz respeito às causas interruptivas da prescrição, elas são perfeitamente aplicáveis aqui também, mas o prazo é de 2 anos. E, por fim, pessoal, é importante mencionar também alguns entendimentos do STF e STJ.
O primeiro deles diz respeito à chamada despenalização da conduta. O que seria esse entendimento? Então, foi muito questionado se, considerando que o artigo 28 da Lei de Drogas não traz cominação de pena privativa de liberdade, se as condutas ali descritas não teriam sido descriminalizadas pelo legislador, ou seja, se elas não seriam mais consideradas crimes. Mas os tribunais superiores, eles entendem que não, que essas condutas elas ainda são, sim, consideradas crime. No entanto, o que houve foi simplesmente uma despenalização, ou seja, não há previsão de pena privativa de liberdade, mas tão somente dessas medidas que nós acabamos de analisar. Embora nós saibamos que há uma forte discussão, inclusive encontra-se pendente de análise pelo STF, acerca de uma eventual da possibilidade de se punir de fato essas condutas, se isso não seria desproporcional. Mas por hora é isso que entende o STF e o STJ. E ainda, também os tribunais superiores, pensando principalmente no STJ, entendem que a condenação anterior pelo artigo 28 da Lei de Drogas não configura reincidência. Então, aquele sujeito que foi condenado pelo artigo 28 da Lei de Drogas e que posteriormente venha a praticar um outro crime, um roubo, por exemplo, ele não será considerado reincidente. De acordo com o STJ, considerar esse delito para fins de reincidência seria muito desproporcional, analisando-se as próprias penalidades combinadas ao delito, que, repito, dentre as quais não se inclui a pena privativa de liberdade. Ok? Então, basicamente era isso. Na sequência, continuamos.